Bom, queridos alunos, vamos começar um novo capítulo do livro que a gente vai falar da coleta de material de exames, tá? Hoje nós vamos dar um apanhado geral sobre a coleta de material, tanto de sangue, de urina e de fezes, quando está sob nossa responsabilidade dentro da unidade hospitalar. A coleta de exames laboratórios são responsáveis pelo fornecimento de estado de saúde do paciente, auxilia a avaliação diagnóstico clínico, fornece o monitoramento do tratamento que deve ser feito, isso tudo prescrito pelo médico. Todos os exames laboratoriais, eles dentro de uma unidade hospitalar, são prescritos pela equipe médica, a não ser na equipe de saúde da família, tá? No atendimento básico, o enfermeiro ele tem pronta responsabilidade de passar para aqueles pacientes que ele atende os exames básicos, como o hemograma, um exame de fezes e urina para aqueles pacientes que ele vai ser atendido. Mas dentro de uma unidade hospitalar de grande porte, quem faz a prescrição desses exames são a equipe médica, tá? É um progresso, é uma modernização. Através desses exames médicos, esses exames laboratoriais, a gente hoje consegue detectar alguns tipos de patologia, a gente consegue detectar uma infecção, a gente consegue detectar algum tipo de patologia que pode acometer no nosso organismo. Os principais objetivos dos exames laboratoriais são confirmar, estabelecer ou complementar um diagnóstico clínico. Então, esse paciente está passando mal, ele está com alguma problemática, ele está internado por algum motivo. Então, os exames laboratoriais eles vão fazer complementação àquilo que está sendo investigado na vida daquele paciente. Ele fornece elementos para o prognóstico de determinadas doenças, estabelece critérios de normalidade, delineia fatores evolutivos. Então, esses exames laboratoriais, ele faz complemento para aquela investigativa daquela patologia do paciente. Os fatores que podem interferir nesses resultados são uma coleta errada de material, uma técnica mal feita, uma medicação, uma evolução mal feita, uma evolução da seguinte forma: o paciente precisa fazer um exame que ele tem que estar em jejum, só que ele não faz o período de jejum necessário para aquele exame de sangue dele. Então, a evolutiva do sangue dele dá totalmente ao contrário daquilo que necessita se saber. E muitas das vezes esse próprio paciente, ele não fala que ele comeu, ele tinha 8 horas de jejum, mas ele não fez as 8 horas, ele fez 5. Tá? Então dá um diagnóstico diferente. Então alguns fatores eles podem interferir realmente na evolução desses exames laboratoriais, dá um falso resultado interferindo naquilo que é necessário saber. Os exames mais comuns que são feitos dentro das unidades e que são feitos rotineiramente são o exame de sangue, urina, que é o IAS, urina de 24 horas, urinocultura para culturar para ver se o paciente tem algum tipo de bactéria, para fazer o uso de uma medicação específica, o exame de escarro, os parasitológicos, né, que são os exames de fezes, cropocultura, são alguns exames básicos, os mais comuns que são feitos. Tá? O método de coleta, ela pode ser feito a coleta através da punção venosa, que é uma punção periférica que é feito, muitas das vezes é feito no mediano, no braço, né? na veia, na mediana do braço. É feita a coleta de exame do sangue para fazer os exames laboratoriais, hemograma, a bioquímica, e é relativamente o local que a equipe de enfermagem
dá preferência para fazer a coleta do material sanguíneo. Outro método também é a punção arterial, que é o ciclo de expansão e relaxamento das artérias do corpo, pode ser percebido facilmente em regiões específicas do corpo, sendo o útero, tá? Então, ela é feita uma punção mais profunda numa artéria para fazer coleta de material, para fazer os exames específicos para esse tipo de coleta. Então, são dois tipos de punções que possam ser feitas: as periféricas e a punção arterial para fazer a coleta de sangue, para fazer o exame. Tá, o que é o sangue? O sangue é uma massa líquida contida no aparelho circulatório que mantém o movimento circular e unidirecional, devido essencialmente às contrações rítmicas do coração. Nós contemos um indivíduo com 70 quilos, ele tem cerca de 5,5 litros de sangue circulando por todo o seu corpo. O sangue é contido de plaquetas, de leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, bacinófilos, linfócitos e monócitos, que são essa série são a série branca, tá? Os tipos de leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, bacilófilos, linfócitos e os monócitos são a série branca do sangue. A série vermelha são configurados pelos eritrócitos e as hemácias. Então, no sangue, no hemograma, quando é feita a coleta do sangue, é distinguido o material da série branca e o material da série vermelha, né? E existem os tubos específicos para a coleta de material. Existe o sangue, o EDTA, tá? Que é o da tampa roxa, que faz a avaliação do nível de cálcio, principalmente na hematologia. O citrato de sódio, que é o da tampa azul, que faz a captação de íons de cálcio, usado nos estudos da coagulação. O fluoreto de sódio, que é o EDTA, com o EDTA, que é a tampa cinza, que faz a captação de cálcio, inibição de glicose, principalmente para o uso da glicemia. E o EDTA com gel, que é o principal uso na carga viral para o soro positivo, o paciente que é acometido do HIV. As sequências corretas dos usos dos tubos, tá? Então, a gente tem as sequências e os usos dos tubos, para que servem. E vamos detalhar cada tubo. O tubo vermelho, ele possui um ativador jateado que ele faz o processo de coagulação, e ele é determinado para fazer verificar a tipagem sanguínea, o RH, pesquisa de anticorpo, fenotipagem, eletrocitário, desculpa, gente. Às vezes a gente gagueja, mas é assim mesmo, é o nervoso, mas a gente vai levando. E teste de antiglobulina direta. Também tem os testes, o ativador, né, o tubo amarelo, que ele é ativador de coágulo. Ele faz a diferenciação da série branca do soro, tá? E da série vermelha. Ele é utilizado nas rotinas de bioquímica, na sorologia, imunologia, marcadores cardíacos e tumorais. Isso é o tubo amarelo. E temos o tubo azul, que ele é utilizado para alguns tipos de diferenciações da trombina, prototrombina, tromboblasmo, que é o tempo de coagulação do sangue. Então, o tubo azul é utilizado para saber o tempo de coagulação do sangue. O EDTA, que ele também tem um anticoagulante, que faz a preservação morfológica das células. Temos também o tubo cinza, o tubo verde. Então, a gente, não comumente, a gente faz os exames, a gente faz a coleta desse material. Especificamente, é feito pelo técnico de laboratório.
Mas em algumas unidades hospitalares, a gente às vezes, para agilizar os exames, a gente faz a coleta desse material e sabermos, e é importante sabermos os tubos que são utilizados para a gente não fazer a perda do sangue, jogando o sangue fora, e a gente saber a utilidade de cada tubo, tá? Algumas unidades, quem faz a coleta de sangue é o técnico ou o enfermeiro, dependendo de laboratório, e muitas das vezes num processo de emergência, numa entrada de um hospital em emergência, no momento que a gente vai posicionar esse paciente, a gente vai coleta de todo o material sanguíneo para mandar para o laboratório. A gente não espera o laboratório vir. Por quê? Porque a gente precisa de uma ação imediata para o paciente, então a gente faz a coleta do material, principalmente na porta de entrada de uma unidade hospitalar, na emergência. Bom, a gente precisa falar da coleta de urina. A coleta de urina, ela pode ser realizada de vários processos, tá? Ela tem a coleta de urina simples, ela tem a coleta de urina tipo 1, do IAS, da urina de 24 horas. Então, são coletores diferentes, tá? A gente pode coletar a urina se esse paciente tiver com uma bolsa coletora, catéter vesical de demora, a gente pode coletar a urina. Então, tem todo o processo para a gente não contaminar esse material. A urina de 24 horas, o que é? A gente faz, guarda a urina, começa às 7 horas da manhã de um dia, aguarda toda a urina que ele faz até às 7 horas do dia seguinte. Independente, existem os frascos grandes e que a gente identifica esses coletores de urina, esses frascos grandes, a gente identifica com nome, prontuário, leito do paciente, vai guardando no local específico, de preferência dentro da geladeira específica para fazer a colocação desse material contaminado, tá? Então, nesse procedimento dessa urina de 24 horas, a gente tem que fazer a coleta, começar às 7 horas da manhã de um dia e terminar às 7 horas da manhã do outro. E aquelas 24 horas do paciente, a gente tem que levar para o laboratório, ligar, que o laboratório vir buscar essa urina para a gente verificar a quantidade de proteínas que tenha nessa urina, né? Aqui está a especificação. O exame de urina simples, também chamado de urina 1 parcial de urina ou EAS, é o exame que vai avaliar as células e quais são os componentes presentes. A urocultura ou cultura de urina, ela serve para identificar a presença de bactérias e com isso consegue avaliar se é uma bactéria sensível ou não a um grupo determinado de antibióticos. Então faz a cultura, faz a coleta desse material e vai ver o que está não deixando algum tipo de antibiótico combater aquela bactéria que está presente naquele organismo. Então, esse tipo de exame de cultura é bem importante. E o exame de 24 horas, que ele também é importante na coleta durante todo o dia, como eu expliquei anteriormente para vocês, tá? E nós também temos os exames parasitológicos, que são a coleta de fezes, que tem o objetivo de diagnosticar os parasitas intestinais e uma pesquisa, tá? Existem alguns tipos de exames parasitológicos, mas muitas das vezes eles são com o mesmo objetivo. Alguns exames parasitológicos, eles fazem a comparação para saber se aquele paciente tem alguma patologia intestinal, se sai sangue nas fezes, né? Se ele tem algum parasita que está inibindo a evolução intestinal dele. Por isso que é preciso fazer a coleta do exame com todo cuidado específico para fazer a evolução e saber laboratorialmente o que na realidade compõe aquelas eliminações para que esse paciente consiga
fazer o uso de uma medicação específica ou de um remédio específico para combater aquilo que está causando alguma anormalidade no seu intestino. Bom, gente, eu aqui acabo mais uma aula de Fundamentos de Enfermagem. Estou concluindo mais um capítulo, uma parte do livro. Futuramente, na próxima semana, teremos mais matéria para ser dada. Estudem, façam todos os trabalhos de vocês e não esqueça, lavem bem as mãos, usem álcool 70 e não saiam de casa sem usar suas máscaras. Mais uma vez, obrigado pela atenção para vocês e morro de saudade de estar com vocês em sala de aula.